uma mudança importante, sabe, na condução de um processo ligado ao INSS. É a ADPF 1236. E o nosso objetivo aqui é tentar destrinchar o que aconteceu, por que isso é relevante, né, e quem são os envolvidos nesse evento específico. Para começar, o ponto central. Rolou um sorteio no STF que mudou o ministro relator dessa ação, a ADPF 1236, sobre o INSS. Isso foi agora, segunda-feira, 25 de agosto de 2025, certo? Um sorteio para mudar o comando de um caso assim importante. Mas quem deu aval para isso? Quem autorizou esse sorteio? A informação que a gente tem é que veio lá de cima do presidente do STF mesmo, o ministro Luiz Roberto Barroso. E essa autorização do presidente, ela não é um detalhe menor, sabe? O sorteio, ele existe lá no regimento interno do STF. É um mecanismo, né, previsto para distribuir processos ou redistribuir, como nesse caso. Serve para garantir imparcialidade ou para resolver alguma treta, alguma contestação sobre a relatoria original. E o fato de um ministro Barroso, como presidente, ter autorizado, mostra que não é algo automático para qualquer pedido, né? Precisa de uma análise ali da presidência para ver se o caso se encaixa mesmo nas regras que justificam usar o sorteio para redistribuir, dar uma formalidade, uma chancela oficial para a coisa toda. Entendi. Então não é algo assim de improviso. É uma ferramenta mesmo do processo acionada pela chefia do tribunal. E essa história toda começou por iniciativa do próprio STF ou veio um pedido de fora? Pelo que a fonte diz, parece que a faísca veio de fora, né? Exatamente. A iniciativa foi da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que é, assim, o órgão máximo do Ministério Público Federal, né? A PGR atua muito no STF, seja como parte nos processos, seja como fiscal da lei, digamos. E a notícia é bem clara. A PGR questionou a relatoria anterior. Essa palavra questionou é chave aqui. Indica que a PGR apresentou argumentos formais para o tribunal, tipo levantando dúvidas ou alguma objeção sobre por que aquele ministro específico estava com o caso. Interessante. E esse tipo de questionamento da PGR sobre a relatoria, isso acontece muito ou é mais raro? Sinaliza algo fora da curva? Olha, não é algo que acontece todo dia para qualquer processo, não. Mas também não é inédito, sabe? Existem regras bem claras lá no regimento do STF sobre como os processos são distribuídos, regras de prevenção, conexão por matéria. Enfim, a PGR pode achar que alguma regra dessas não foi bem aplicada lá no comício, quando distribuíram o caso, ou então pode ter surgido algo depois que justifique mudar, né? Sei lá, um ministro se declara suspeito, impedido, ou muda a competência. Ou tem uma briga sobre quem deveria relatar casos parecidos. O ponto é, a PGR tem essa legitimidade para levantar a questão lá no tribunal. É parte do jogo, digamos. Faz sentido, essa função fiscalizadora da PGR. Então eles viram alguma coisa ali que a fonte não detalha o quê, né? Mas que levou eles a contestar quem estava relatando o caso. E quem estava com essa batata quente antes do sorteio? Era o ministro Dias Toffoli. Ele era o relator original da ADPF 1236. Aí, depois desse questionamento da PGR e da autorização do Barroso para o sorteio, o processo foi redistribuído e caiu nas mãos do ministro André Mendonça. Agora a coisa começa a ficar mais concreta, né? Essa troca de relator, ainda mais no STF, nunca é só um detalhe burocrático. Passar do Toffoli para o Mendonça, que tipo de impacto, que tipo de reverberação isso pode ter para o andamento dessa ADPF do INSS? Exatamente. A figura do relator é centralíssima na STF. Ele é quem conduz o processo, né, analisa pedido de liminar, decide se precisa de mais provas, se vai ter audiência pública, se aceita ou não aqueles amicus curiae, amigos da corte. E o mais importante, talvez, ele prepara o voto principal que vai guiar o julgamento no plenário ou na turma. E cada ministro tem sua visão de mundo, jurídica, sua forma de interpretar a lei, a Constituição, seu estilo, né? Mudar de Toffoli para Mendonça significa que a DPF 1236 agora tem um novo condutor, digamos assim, com uma perspectiva que pode ser diferente sobre as questões ali.
Isso pode influenciar o ritmo do processo, os pontos que vão ganhar mais destaque na análise e até, quem sabe, a linha do voto principal que vai para o julgamento. E é bom lembrar que a gente está falando de uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Só o nome já dá um peso, né? O que isso já nos diz sobre o tipo de questão que está em jogo nessa ação sobre o INSS? Nossa, sim. A DPS é um dos instrumentos mais fortes que a gente tem no controle de constitucionalidade. Serve para levar para o STF discussões sobre atos do governo, do legislativo, leis, decretos, portarias, o que for que supostamente estão violando pontos essenciais da Constituição, os tais preceitos fundamentais. Quando a gente fala de INSS, esses preceitos quase sempre têm a ver com direitos sociais, né? Direito à previdência, assistência social, dignidade da pessoa, igualdade. São temas que mexem com a vida de milhões de pessoas, diretamente. Acesso a benefício, cálculo de aposentadoria, regras para contribuir. O fato de ser uma DPF já sinaliza que a questão ali provavelmente é grande, tem um alcance amplo e mexe com estruturas importantes da nossa seguridade social. Pois é, uma ação de peso afetando muita gente e que agora tem um novo maestro, digamos, regendo a orquestra do processo. Mesmo sem saber os detalhes do mérito pela fonte, essa mudança de relatoria nesse contexto já é uma notícia bem relevante por si só, né? Sem dúvida alguma. A fonte nos dá a foto do procedimento, né? PGR questionou, Barroso autorizou o sorteio, Toffoli saiu, Mendonça entrou. Ponto. A gente não sabe a tese exata da ADPF nem os argumentos específicos da PGR contra a relatoria do Toffoli, mas o evento processual em si já é muito significativo. Ele mostra um pouco da dinâmica de freios e contrapesos no sistema de justiça, sabe? A PGR exercendo o seu papel ali de fiscalizar, de provocar uma reavaliação interna no STF, e mostra o tribunal usando seus mecanismos internos, como o sorteio, para buscar uma solução que seja formal e impessoal para a questão que foi levantada. E essa solução pelo sorteio, apesar de seguir regras, ela tem um elemento de imprevisibilidade no resultado, né? Quer dizer, poderia ter caído para qualquer outro ministro que estivesse apto a receber o processo. O fato de ter sido o ministro André Mendonça é fruto desse método específico. Exatamente. O sorteio busca justamente isso, afastar qualquer ideia de que foi uma escolha direcionada, uma escolha a dedo. Uma vez que a presidência aceita o questionamento e manda redistribuir, o sistema eletrônico faz o sorteio ali entre os ministros que podem receber aquele tipo de caso, seguindo as regras. O resultado ter caído para o ministro Mendonça é consequência direta disso. Reforça a ideia de que a mudança não foi arbitrária, mas sim o resultado de um procedimento padrão para lidar com a situação que a PGR criou. Essa transparência no como a coisa foi feita é interessante. Mesmo sem a gente saber o porquê exato do questionamento da PGR, saber como foi resolvido por sorteio, com autorização, já diz muito sobre como o STF funciona por dentro, né? Sim, joga uma luz nessas engrenagens processuais da nossa Corte Máxima. Mostra que existem caminhos para lidar com contestações, para garantir que as regras de distribuição e competência sejam seguidas. Essa interação formal, né? PGR pede, presidência analisa e decide, usa o sorteio. Demonstra que tem um fluxo estabelecido para resolver esse tipo de impasse. E a publicidade disso, mesmo que seja só noticiar o resultado como a fonte fez, ajuda na legitimidade do processo todo. E pensando nas consequências práticas, mesmo sem prever o resultado final da ADPF, claro, essa mudança de relatoria pode impactar o tempo que vai levar para julgar. Ou talvez a forma como as partes interessadas, o próprio INSS, associações de aposentados, sei lá, a sociedade civil vão acompanhar o caso daqui para frente. Pode impactar sim, com certeza. Um novo relator pode precisar de um tempo para se inteirar num processo complexo que já estava andando, se familiarizar com tudo. Ele pode pedir novas informações, determinar alguma diligência diferente do que talvez o relator anterior faria, ou pode pautar o caso para julgamento num ritmo diferente. E para as partes interessadas, nossa, a mudança acende um alerta, né? Elas vão ter que reavaliar as estratégias, tentar entender as possíveis abordagens do novo relator, olhando o histórico dele, claro, sempre numa análise técnica, jurídica, e vão ter que acompanhar ainda mais de perto os próximos passos.
o foco da atenção muda de lugar, né? E considerando os ministros especificamente Toffoli e Mendonça. São 2 magistrados experientes, claro. Esse caso da DPF 1236 ilustra isso muito bem. Um questionamento sobre quem relata, uma decisão da presidência, um sorteio, são passos que reconfiguram toda a dinâmica do processo antes mesmo de discutir o assunto principal da ação.